Juntar em um único equipamento água com eletricidade, essa brincadeira poderia render muitas descargas elétricas, isso sim. Mas não para o jauense Francisco Canhos. Quer dizer, no início ele até que tomou uns bons choques, mas foi aperfeiçoando a geringonça, até que inventou o primeiro chuveiro elétrico automático do Brasil. Feiticeiro? Quem sabe? Uma coisa é certa, Francisco Canhos era o mago da eletricidade. Um homem muito à frente do seu tempo, nascido aqui na Terrinha e que teve seu nome imortalizado nesta avenida, no tradicional bairro de Santo Antônio. E a partir de agora nós convidamos você a mergulhar na história em mais um episódio da série Jaú por Suas Ruas. Fala a verdade, não tem nada mais relaxante do que tomar aquele banho quentinho e gostoso. Mas nem sempre as coisas foram assim. Será que antigamente o pessoal tomava banho igual a gente hoje? E para que possamos entender a importância de Francisco Canhos e da sua principal invenção para o mundo moderno que vivemos hoje, é preciso voltar um pouco ao passado e conhecer rapidamente a história do banho e as suas implicações nas mais diversas culturas. Registros históricos dão conta de que o conceito atual de banho foi inventado pelos povos do Antigo Egito, por volta de 3000 a.C. Já naquela época, os mais privilegiados tomavam até 3 banhos por dia, como se fosse um ritual de purificação da alma. Mas o aquecimento da água era feito de forma separada, por meio da queima de lenha. Sabe quando a gente convida os amigos para um bate-papo, jogar a conversa fora, seja no barzinho, num restaurante Ou até mesmo em casa. Então, se fosse na Grécia, uns 1700 anos antes de Cristo, este encontro seria num banho público. Essa prática se estendeu pelo Ocidente e por toda a Europa. As fontes termais, de acordo com os minérios encontrados nas águas, tinham propriedades medicinais. Foi no Império Romano que os banhos foram transformados em grandes eventos públicos. As termas de lá possuíam água quente, considerada sagrada por conta de seus poderes curativos. Mas se houve época em que tomar banho era sinônimo de purificação, esse conceito mudou com o passar do tempo. E de sagrado, o banho passou a ser considerado profano pela Igreja Católica, pois poderia estimular as pessoas a se tocarem e a conhecerem o próprio corpo. E até os médicos passaram a condenar o banho, especialmente durante a pandemia de peste negra, que matou 1/3 da população europeia na Idade Média. Naquela época, eles achavam inclusive que a camada de sujeira na pele ajudava a proteger da doença. E assim, de equívoco em equívoco, o banho ficou banido da Europa por quase 4 séculos. Os próprios portugueses, que não tinham o hábito de tomar banho, quando chegaram ao Brasil, encontraram os povos indígenas todos limpinhos, pois tomavam de 5 a 8 banhos por dia. Assim, podemos dizer que os hábitos de higiene dos brasileiros definitivamente vêm dos nativos. O próprio rei de Portugal, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, tomou apenas 2 banhos em toda a sua vida. A história só começou a melhorar para o hemisfério norte, em especial para os europeus, depois da Revolução Industrial no século XVIII, quando o aquecimento a gás passou a ser utilizado.
Mas foi só no século XX que o banho ganhou realmente a sua devida importância. Primeiro, porque as pessoas perceberam que a higiene evitava doenças. E segundo, porque os americanos estabeleceram um novo padrão de beleza para ganhar dinheiro e vender sabonetes e outros produtos para banho. Enquanto isso, no Brasil e em Jaú, ainda vivíamos longe dessa realidade. Por aqui, o sistema de encanamento a gás era quase inexistente devido ao alto custo de instalação. E o banho quente só era possível na base da canequinha, esquentando a água no fogão a lenha. Quem até tentou melhorar essa situação foi outro conhecido inventor brasileiro, Santos Dumont, que furou um balde e dividiu ao meio, um lado com entrada para água fria e outro com água quente, aquecida a álcool. Ou seja, de elétrico esse chuveiro não tinha nada. Felizmente, em Jaú nós também tivemos o nosso jeitinho brasileiro para tomar banho quente. E é aqui que começa a história do jauense Francisco Canhos. Jaú não tinha encanamento a gás, mas a energia elétrica já havia chegado por aqui. Aliás, o município foi um dos primeiros do país a receber esta benfeitoria. Para nossa sorte, quem também já estava em Jaú era a família Canhos, vinda da Espanha em busca de uma nova vida no Brasil. O jauense Francisco Canhos nasceu em 19 de outubro de 1914. Filho do seu Antônio e da dona Maria Alonso, era o mais velho entre 9 irmãos. Quando jovem, Francisco Canhos era o encarregado de esquentar a água para o banho do seu pai, que tinha reumatismo e não podia tomar banho frio. E sabe aquele ditado que quem não tem cão caça com gato? Aquele tempo era muito difícil, as coisas eram muito complicadas. E já existia a energia elétrica, muito precária, mas já existia. Então lançaram o ferro elétrico. Diante disso, ele via a mãe dele passando roupa, né, com o ferro elétrico. Ele falou assim, esse ferro esquenta. Se ele esquenta, porque o ferro também não era automático, era ferro elétrico, você esquentava um pouquinho e tirava da tomada. Ligava um pouquinho e ia passar na roupa, ia administrando isso. Ele falou, eu vou amarrar um ferro nesse balde, que o balde era de zinco, né, que era o crivo embaixo do balde. E ele esquenta a água dali. Eu só ponho na tomada, meu pai toma banho quente. Dito e feito, aí ele pegou, punha na tomada, o ferro esquentava o balde, abria o chuveiro e tal. Ele já marcava no relógio um tanto tempo antes do horário do pai dele tomar banho, e pôs. Aí ele falou, pô, mas vou desmanchar um ferro desse para ver o que tem dentro desse ferro, o que faz ele esquentar. Aí ele pegou e desmontou o ferro, ele era muito curioso, muito inteligente, ele queria ver o que acontecia lá. Aí ele desmontou, viu que tinha a resistência, que era aquela molinha que fica dentro do ferro, dentro do chuveiro. Diante daquilo ele ligava, via que a resistência ela vermelhava. Ele falou, e se eu colocar isso na água? Aí ele colocou dentro, hoje tem um negócio que faz café que chama ebolidor. Antigamente, não sei se você já viu o ebolidor, ele tem a resistência, você liga, daqui a pouco começa a... Então ele fez essa experiência. Aí esquentou a água, falou, pô, que legal, vou inventar um negócio que vai esquentar essa água aqui. Isso ele contando para mim. Aí o que acontece? Ele andou pondo essa resistência dentro do cano, aí tomava cada choque danado, e aí ele foi desenvolvendo até que ele desenvolveu o chuveiro, que aí você pega, tipo de um seletor, era colocado na parede, então você abria a água passava pelo chuveiro, e aí você ia e ligava o seletor, porque se você ligasse o seletor antes da água passar, queimava. Entendeu? Então ele tinha que ir lá, abrir a água. Então não era automático como é hoje o chuveiro. E desde então, Francisco Canhos faz milagres assim desses tamanhos, pois a voltagem não lhe causa medo, tornou-se-lhe nas mãos simples brinquedo. Assim, o
primeiro chuveiro elétrico do Brasil foi inventado por Francisco Canhos em 1927, ainda quando ele trabalhava na padaria artesanal da família, no bairro Santo Antônio. Chico Canhos era um verdadeiro autodidata. Fez o primário aqui na escola Pádua Salles e depois apenas um curso de elétrica por correspondência. Mas era muito estudioso, curioso, devorava livros de engenharia, tanto na área da mecânica quanto na eletrônica. Começou fabricando seus chuveiros em casa mesmo, num cômodo que estava vazio. Inventei meu chuveiro em 1927. Lancei o primeiro chuveiro elétrico do país. Eu conhecia a eletricidade que tinha estudado em livros. Vinha praticando, aperfeiçoando. Em 1936, me lembro que saí da padaria e comecei a trabalhar no chuveiro. Não como indústria ainda, mas instalando nas casas. Em 1938, fazia os chuveiros e vendia clandestinamente. Conheço bem. Aliás, foi meu aluno. Estou vendo, garoto, quem diria? Aéreo, sem ligar, é importuno. Já pensando talvez em bruxaria. Foi só em 1940 que Canhos inventou o chuveiro como a gente conhece hoje, automático, e patenteou o invento 3 anos depois, em 1943. Na verdade, toda invenção ela é aperfeiçoada e com o chuveiro elétrico não foi diferente. O Francisco Canhos aperfeiçoou o chuveiro que já existia. Só que o chuveiro que já existia, ele dava choque, ele corria risco, né, até de vida. E ele conseguiu isolar, né, através do diafragma, algumas peças para evitar esse choque. Tá? É por isso que ele foi inventor do primeiro chuveiro elétrico automático. Porque a partir dessa automaticidade, afastou esse risco de choque, né? Então, nós devemos muito ao inventor Francisco Canhos. Tem a borracha aqui que evita que o contato da água com o fio energizado atravesse, né, e vá nos atingir. Lá dentro também tem outros equipamentos, outras peças que evitam. Assim como no crivo, no interior do chuveiro, temos outras peças que estão isoladas, né? Com o material adequado para que esse choque não ocorra, né? Reportagens da época dão conta que também em 1943, aos 28 anos de idade, e depois de estudar a localização de Jaú como centro distribuidor, Canhos resolveu se estabelecer com uma pequena fábrica de aparelhos elétricos, a Eletrometalúrgica Jauense, um ramo comercial totalmente novo para a cidade de Jaú e região. O negócio se expandiu rapidamente e a fábrica, que estava na esquina das ruas Paissandu com Edgar Ferraz, logo ocupou um espaço bem maior, na Alameda América, na atual Chácara Canhos, onde hoje funciona a Central de Polícia Judiciária de Jaú, a CPJ. Ele era super orgulhoso, porque foi ele, né, que inventou o primeiro chuveiro automático, então ele achava que ele era, né, uma pessoa importante, uma pessoa, sei lá, eu acho que ele tinha um pouco de razão, né, porque o que ele fez realmente foi uma coisa para a época que ele lançou, né, foi uma coisa muito boa, né, então ele tinha essa vaidade de achar, né, e ele gostava que todo mundo falava dele, ele era uma pessoa bem, assim, orgulhosa, né, do que ele fez, né. No auge do sucesso, em meados do século passado, a fábrica jauense chegou a ter mais de 100 funcionários e a produzir entre 300 e 500 chuveiros por dia. O chuveiro elétrico automático de Francisco Canhos, no entanto, só teve boa comercialização na América Latina e em alguns países da África. Na Europa e entre os norte-americanos, por exemplo, o
o chuveiro elétrico não tinha espaço, porque lá a maioria usa o chuveiro a gás, que devido ao frio sai mais barato que a energia elétrica. Mas no Brasil as vendas iam de vento em popa. Nós chegamos a trabalhar até à noite. Quando foi a época de exportação, porque nós exportamos o chuveiro robô. Para onde? Para a América Latina. E que eu lembro também para a África, Angola, que eu lembro. Sem contar o Brasil inteiro, né? Nós vendíamos, e para a América do Sul, a Latina. E quando tinha exportação, aí todos trabalhavam assim, dia e noite. Nós fazíamos turno diferenciado para poder descansar. E isso tudo foi revolucionando o mercado, e ele fabricando, e vendendo. Ele se tornou um dos homens mais ricos de Jaú, vendendo chuveiro elétrico e esses outros produtos elétricos. Tanto que, na época, tem umas particularidades que é até chato a gente falar, mas não tinha Coca-Cola em Jaú. Ele mandava vir Coca-Cola de São Paulo. O primeiro carro importado de Jaú foi ele que importou. Era um Pontiac que veio dos Estados Unidos. Existiam os outros carros, tal, mas era para quem importasse um carro. Nossa, tinha o rei do café, o rei do gado. Mas aí ele começou, e aí foi onde... O rei do chuveiro. O rei do chuveiro, Não se tornou o rei do chuveiro porque não estava localizado em Jaú, interiorzão. Se ele tivesse em São Paulo... O sucesso do chuveiro elétrico automático foi tanto que incomodou até uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, que queria multar Francisco Canhos. Foi o grande marco. O chuveiro foi um dos grandes marcos, né? E aí daqui a pouco ele começou a fabricar em série. O chuveiro consumia energia, porque era resistência. Aí a Light, que era a companhia da época, veio, viu, eu vou ter que te multar, porque antigamente não tinha medidor de energia elétrica. Você ligava lá e pau. Então isso aí fazia as hidroelétricas, né? Até porque era um negócio que consumia energia pra caramba. Eu não me recordo o que aconteceu, mas ele continuou fabricando, né? Aí a própria companhia, eu acho que pôs medidores nas casas, né? E aí foi indo, foi desse jeito aí que foi acontecendo. O chuveirinho é o crivo mágico. Isso é ele que inventou. É pena que eu procurei lá hoje, eu não achei mais. É um chuveirinho que ele puxa, ele faz plof, aí você engata ele de novo. Não é aquele do pininho que nem o convencional de hoje. Ele é uma borrachinha fundida. Você lembra daquele chuveirinho? Ele puxava, fazia plof, aí plof. É uma borrachinha preta, chamava crivo mágico. Ele que inventou também. Embora o chuveiro automático fosse o carro-chefe e sua criação mais famosa, o mago da eletricidade inventou e patenteou mais de 200 equipamentos elétricos. Era um perfil de visionário. Toda a mente dele era, toda hora que você olhava para ele estava fazendo conta, ele estava calculando alguma coisa, desenhando alguma coisa, rabiscando um outro projeto, e ele só andava nessa esteira. Quando ele tentava bolar, né, uma ferramenta, uma pecinha, ele se concentrava a tal ponto que você chamava ele nem respondia, porque ele ficava numa concentração total, e horas até. Não era minutos, era horas que ele ficava naquela situação e posição. Às vezes ele rabiscava alguma coisa para poder passar para o desenhista. O carro-chefe, né, que veio foi o chuveiro. Depois ele fabricou o fogão elétrico, forno elétrico, torrador de café, porque naquele tempo usava muito de você torrar o café. O que você tinha que fazer? Não sei se você já viu, aquele negócio antigo, em cima do fogão de lenha parece uma bola. E fica virando, a pessoa põe o café em grão, fica virando lá mais o fogo do fogão, a lenha lá.
Aí tem a churrasqueira, mas o que vendia bem era esse torrador, porque na época consumia-se muito café. Você torrava o café em casa. E aí você torrava e moía o café. E então esse outro produto foi um produto também de grande venda. O forno elétrico vendeu bastante também, mas eram os produtos que gastavam energia. E daí a Light com o medidor. Então o pessoal, vamos no gás. Aí já surgiu o fogão a gás, já caiu um pouco a demanda. Ele não copiou, nunca copiava de ninguém, os outros que copiavam dele. Ele inventou uma máquina de beneficiamento de látex, que foi vendido no interior da Bahia, do Acre, do Pará, onde tem seringueiras. Como que funcionava isso? Como se fosse um cilindro. É lógico que ela tem todo um mecanismo, tudo, mas os seringueiros faziam bolotas da seringueira e daí passava pela máquina que ficava uma manta de borracha. Daí eles vendiam para a fábrica de borracha, para fazer pneu, bonecas, enfim, para várias firmas. Mas a função da firma era de vender a máquina. Ele não foge à regra das pessoas que têm o QI muito elevado. Tudo aquilo para ele não era uma forma de ficar rico, porque a ideia dele era sempre construir, produzir mais. Tanto é que ele não saía da firma de patente lá de São Paulo. Toda semana ele estava lá com um projeto novo para patentear. Ele adorava. Ele chegou até tentar, na época da Serra Pelada, ele chegou a fazer umas boias, não conseguimos levar para lá. Mas ele já estava desenvolvendo uma máquina para extrair ouro. Até isso ele fez. E ele tinha várias patentes, ele surgia uma ideia. A última patente que ele estava fazendo era um motor rotativo. Ele chegou a patentear isso. Ele vivia de ilusão, vamos falar assim. Por causa dessa capacidade que ele tinha, mental, de produzir as coisas. Então o sonho dele era sempre construir. A fábrica era um subterfúgio para manter ele, para poder, cada dia mais, ele inventar alguma coisa. Se é na tecnologia de hoje, esse cara estava milionário. Ele já foi bem rico no passado. Mas se é hoje, nossa senhora, pela cabeça que ele tinha, vontade de crescer, de querer ser, de solucionar problemas, sabe? Mesmo diante de todo o sucesso que faziam os produtos de sua empresa, Francisco Canhos continuava sendo uma pessoa humilde, acessível perante seus funcionários, tratando a todos como se fossem de sua própria família. Porque ele era incrivelmente uma pessoa bondosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que se sentia à vontade com os funcionários. Era assim como se fosse uma família. Funcionários muito antigos, desde a fábrica do Canhos, que era aqui na Edgar Ferraz. Daí mudaram para a Alameda América e continuaram trabalhando, sempre gostando do serviço. E nem quando eu entrei lá, com 14 anos, os funcionários tudo tinha 30 anos de casa já, você quer falar, não precisa falar mais nada. Apesar de ele fazer questão de andar de terno lá dentro da fábrica o tempo inteiro, mas não tinha a diferença de patrão e empregado. E quando ele estava sem o terno, o paletó do terno, ele ficava de camisa social e gravata, e a calça social. Então, às vezes ele tirava assim o paletó, mas normalmente ele estava de terno. E o chapéuzinho dele, usava chapéu. É interessante que o Francisco Canhos era uma pessoa muito acessível, o Chico Canhos, extremamente acessível. A ponto que na hora do almoço, no intervalo, nós saímos às 11 e entrávamos à 1. Eu chegava sempre mais cedo, porque eu morava no bairro Santo Antônio, morava próximo da fábrica de chuveiros. Então, da 12:30 a 1h,
ele ficava lá na porta conversando com os funcionários que queriam conversar com ele, e eram muitos. E nesse momento que ele contava, né, as suas experiências do passado, as suas experiências de vida, e foram tantas, né? A função dele, assim, que ele gostava, era conversar com todos os funcionários para ver se estava fazendo o serviço, não cobrando, como um amigo, vendo o que estava fazendo, se tinha que fazer alguma modificação em alguma peça, em alguma máquina, para tomar providência. Mas ele ficava direto na fábrica e junto com os empregados. E ele não chamava os empregados pelo nome, ele chamava de camarada, porque ele tinha um sotaque assim meio diferente. Então para o L ele falava R, que nem meu marido chama Lelis, ele falava Reres. E meu nome é Luísa, ele falava Ruísa. Então ele não chamava o funcionário pelo nome, sim de camarada. Camarada. E, aliás, ele era uma pessoa muito extrovertida, era uma pessoa muito brincalhona, né? Contava algumas peripécias, ele era uma pessoa extraordinária mesmo. E todos assim tinham liberdade de falar os problemas particulares para ele, e às vezes ele dava conselho, às vezes ajudava financeiramente. Ele era uma pessoa incrível nessa parte. Sem contar que era um inventor, né? Inteligentíssimo. E ele levava a vida assim. Ele chegou até alugar casa para funcionário. Por exemplo, aquele tempo não tinha cesta básica, mas ele fazia uma cesta e dava para um funcionário, por exemplo, que estava em situação difícil. Dinheiro ele emprestava. Quando o funcionário ia pagar, não tem pressa para pagar. Quando o empregado tinha o dinheiro, que normalmente era com o 13º que ele pagava, o Canhos falava, não precisa pagar, fica para você. Então, que eu lembro, ele nunca cobrou uma dívida do que ele emprestou. E foi muitos. Era uma pessoa boa. Muito boa. Caridosa. Ele foi padrinho de casamento, eu não vou falar de todos, mas de uns 90% ele foi padrinho de casamento dos funcionários. E ele dava presente bom, não chuveiro, né? Chuveiro ele dava mesmo, né? Ou o funcionário já tinha, né? Mas ele dava presente, assim, ajudando a pessoa. O que ela falava, tô faltando um fogão, por exemplo, ele dava. Mas não era só amizade com os funcionários, era reconhecimento também. A coletânea Vultos e Fatos escreveu que o progresso da eletrometalúrgica jauense caminhou lado a lado com a valorização do trabalho de seus colaboradores. Francisco Canhos entendia que o operário devia ganhar bem pelo que fazia bem feito e na proporção daquilo que efetivamente produzia. Além disso, sua fábrica constituía modelo de eficiência e organização, com todos os seus departamentos funcionando em perfeita sintonia. O Francisco, como empresário, ele era um homem de visão. A linha de produção, produzir em série. Mas fora isso, ele tinha algo peculiar no Francisco Canhos, porque ele gostava muito de valorizar o seu funcionário, um bom funcionário. Ele valorizava muito, né? Aquele funcionário que fazia um pouco mais do que era pago para fazer, esse merecia um mérito maior, né? Esse daí, ele era um líder nato, porque ele estava dando um passo a mais, um passo extra naquilo que foi proposto. Ele chegava lá dentro da fábrica, o cara já tinha prensado lá 200 mil peças iguais, uma igual a outra na prensa. Ele regaçava a manga da camisa dele, enfiava a mão lá na caixa, assim, de 2 metros de altura, tirava uma peça com defeito. Mandava virar essa caixa com 5 mil peças, conferir, passar tudo no parquímetro de novo. Era só aquela que ele pegou que estava defeito. Não. Põe detalhista nisso e perfeccionista. Eu acredito que ele era perfeccionista. Por isso que ele
evoluiu, né, o chuveiro. E por que eu digo isso? Porque ele valorizava o trabalho bem feito. Né? Ele pagava, né, ele queria valorizar mais aquele funcionário que trabalhava melhor. Né? Isso demonstra, né, a perfeição que ele buscava. Rigoroso nessa parte de sair tudo certinho, mas com relação se ficar bravo assim, ele não tinha essa parte de braveza. Era muito dócil. Ele conversava com os funcionários como se fosse um filho dele. E todos o respeitavam, e muito. O Francisco Canhos é aquela pessoa que mais se parece com o Henry Ford a nível de Brasil que eu conheço. A linha de produção. Quando se fala de Henry Ford, a gente lembra de linha de produção. Eu vejo assim o Henry Ford brasileiro, Francisco Canhos. Por quê? A linha de produção da fábrica dele era impecável, né? Era impecável. Ele tinha assim um perfil do Henry Ford fantástico. Isso daí dava um plus a mais na fábrica, porque poupava o trabalho humano, poupava energia, poupava matéria-prima, né? E tudo isso daí, quem acaba pagando é o consumidor final. Então ele poupava o gasto, né, que o consumidor final ia ter na aquisição de um chuveiro desse. Sim, Francisco Canhos também se preocupava com a satisfação do consumidor final, das pessoas que compravam seus produtos. O seu Canhos, ele colocava um eletricista por conta da fábrica para fazer os reparos de todo o chuveiro na cidade de Jaú. Às vezes, a pessoa poderia falar mal do produto se fosse uma quebra de uma simples resistência. Que acontece, né? De 1000 produtos, um pode sair com defeitinho ali na colocação da resistência. Aí o cara pode desfazer do produto. E para não acontecer isso, ele mandava a pessoa ligar na fábrica e o eletricista ia pessoalmente lá na casa e consertava e não cobrava nada. Era o Carmelito que era esse eletricista lá na época. Tinha um funcionário que só ficava na rua dando assistência. E os outros funcionários, que também já era antigo, consertavam nas suas casas, por exemplo. Punha uma tabuleta lá e o pessoal da região onde ele morava levava lá. Canhos, de acordo com seus colaboradores, só usava material de boa qualidade, sendo que algumas peças eram até mesmo importadas. O chuveirinho desse você não tem noção. Dura anos. Dura 20, 30 anos. Se você procurar ver em Jaú, tem chuveirinho desse instalado funcionando. E o mais que estragava era o diafragma, que é uma borracha que vai dentro do chuveiro, que ele faz a pressão de liga e desliga, assim. E então furava aquela borracha, tinha que trocar. Quem vai trocar? Quem conhece, né? Ou queimar resistência. Era o único defeito que dava no chuveiro, que ele não dava defeito. A gente comprou aquela época ainda, viu? Depois vai arrumando, né? Se ele quebra, tem uma pessoa que trabalhou lá, foi empregado dele, ele conserta o chuveiro. Então, de vez em quando que acontece alguma coisa, ele vem aqui consertar. Até hoje? Até hoje. Então vocês usam o chuveiro Canhos? Ainda funciona esse chuveiro? Funciona. Funciona sim. E é bom mesmo o chuveiro, viu? Quando lançou o chuveiro robô, ele teve assim um pouquinho de desconfiança em adquirir o chuveiro robô, porque ele estava acostumado com o chuveiro do Canhos, o tipo AEC, que era excelente. E o pessoal ficou assim, será que esse chuveiro é tão bom quanto o chuveiro Canhos? Mas todos os comerciantes de Jaú resolveram comprar o produto e experimentar a popularidade dele. E foi um sucesso desde que foi inventado. E aqui em Jaú eu acredito que 99% do pessoal usava chuveiro robô. E era colorido, era assim, novidade. Tinha chuveiro de todas as cores.
e combinava com o banheiro do pessoal. Então foi um sucesso, que foi o primeiro também a ser inventado, né? O chuveiro colorido. Esse é um dos últimos chuveiros, já com mais tecnologia. Ele é totalmente metálico, ele fabricava tudo. Aqui este crivo ele fabricava, estampava aqui em Jaú. Aí tinha essa parte, a parte do diafragma que eu falei agora, que é a parte do automático. Então ele vai aqui. A hora que entra a água, esse diafragma ele sobe 3 pinos e faz onde ele aciona o chuveiro. Aí onde ele fica automático, entendeu? Antigamente não, aí você pegava, tinha que abrir a água e ir lá na parede, depois ele lançou um outro que aqui tinha uma perninha, você ligava aqui no chuveiro a perninha e ele engatava. E aí depois que ele inventou o automático, aí ele deixou o chuveiro automático, então você abria a água, ligava automaticamente. Além do chuveiro ele tinha vários produtos, então essa calandra que fabricava a borracha, tinha lá, ele fundia a borracha na fábrica em Jaú. Aqui, ó, essa parte de baquelite, a gente ia buscar, eu cheguei aí buscar, era um pó. Então você fundia isso para mudar as temperaturas, tá vendo? Aqui tá com a quarta, tá a temperatura máxima. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é as 4 temperaturas. Isso tudo ele bolou. Porque aí você vai juntando resistência e vai dando mais força no chuveiro. Então aqui, ó, nós estamos zerado, chuveiro frio. Aí você tem um morninho. Aí você tira o morninho, você põe no 2. Aí ele dá um pouquinho mais de morno. Aí você quer pelando mesmo, você pá, os 4. Por isso que o chuveiro é 4 temperaturas. Foi o primeiro também, 4 temperaturas, brasileiro. Eu acho que até mundial, viu, 4 temperaturas. Depois aí, tecnologia, etc, aí foi crescendo. Mas o primeiro 4 temperaturas e automático brasileiro é aqui, ó, o robozinho. É o Canhos aqui, o nome dele, que fabricou. O problema é que, embora Francisco Canhos tenha patenteado seu chuveiro elétrico automático no ano de 1943, os direitos da patente foram perdidos. Ele alegou ter sido traído por uma pessoa de sua confiança. Essa patente aí durou até 1957, quando o meu procurador, em combinação com uma empresa concorrente, deixou de pagar uma prestação e por isso que a patente caducou. Poderia ter valido por mais tempo, né? Mas o vice-procurador já estava mancomunado com a FAME e a patente acabou mesmo caducando. Tempos depois, a empresa Lorenzetti acabou por conseguir a patente definitiva do chuveiro elétrico automático. Com patente ou não, uma coisa é certa, Francisco Canhos é o inventor do primeiro chuveiro elétrico automático. E vamos combinar que isso, por si só, já é um grande feito histórico e que tornou o jauense mundialmente conhecido. Mas a história de Francisco Canhos vai muito além do chuveiro elétrico. O visionário era envolvido com a comunidade jauense, construiu presépios, carros alegóricos, entre outras invenções. E quem o conheceu garante que ele tinha um grande coração. Mas isso você confere no próximo bloco da série Jaú por Suas Ruas. Mesmo antes de idealizar o chuveiro elétrico, Francisco Canhos já era mestre em outras invencionices. E essas criações surgiam do interesse que ele tinha em resolver problemas, situações do dia a dia e até mesmo facilitar a vida da família. Então ele tinha que acordar 4 horas da manhã para acender o forno. O forno era tudo a lenha, não existia. Aí ele falou, puxa vida, todo dia tem que acordar 4 horas da manhã para acender esse forno. Não existia antigamente o despertador. Eu não sei se você já viu, se o pessoal viu de hoje, acho que nem meu filho não viu. Ele tinha um marteletinho em cima e fazia assim, a hora que ele despertava. Então ele despertava. Chegava a hora que você punha ele. Diante disso aí, em cima disso aí, ele pegou, foi na padaria, ele embebedava uma estopa com querosene,
fazia um esqueminha lá, e a hora que ele fazia esse movimento, acendia, dava a hora que ele marcava, acendia o fogo. Então aquilo riscava. As primeiras vezes ele acordava para ver se tinha acendido mesmo. Às vezes ele sentia o cheiro daquela fumacinha, porque era perto da... Aí ele falou, pô, acendeu. Ele nem levantava. Ele falou, pô, você acendeu porque tá cheirando. Mas ele levantava porque tinha uma responsabilidade, né? A padaria tem que funcionar. Daqui a pouco já tem que fornar os pão, que já tava tudo lá. Então tinha que acender 4 horas da manhã. A lenha lá. E, depois disso aí ele nem levantava mais. Ele punha lá, punha no esqueminha certinho, despertava, puff, ligava. Porque era a corda, não tinha problema de acabar a bateria do despertador, não tinha problema de não ter energia. Era a corda, então ele dava a corda e punha para despertar. E as criações de Chico Canhos só foram aumentando. Era 1924, eu ainda menino. Comecei a fazer pequenos presépios com a ajuda de uma irmã. Continuei fazendo esses presépios até 1932, ano que consegui trabalhar no mais completo e maior de todos eles, me lembro com orgulho. Depois disso, fiz o presépio na Rua Major Prado, mas já era bem menor. Umas 10 vezes menor do que aquele que fiz em 1932. O presépio de 32 era todo mecanizado, movido a água, passava por baixo da armação, movendo as turbinas e dando movimentos em todos os bonecos. Cada boneco tinha uma função. Esse presépio aí tinha 2.000 figuras em movimento, apresentando desde o nascimento de Jesus até o dia 6, quando os reis magos chegavam. Ele fazia o presépio, mas o presépio todo mecanizado. Era tudo articulado, né? Tudo articulado, tudo. Era a aguinha, era a mulher lavando a roupa no coso, os cavalinhos que andavam assim na estrada, fazia cerquinha, tinha cerquinha. Era bem grande, ficava na calçada ali desse prédio da esquina. Mas ele fazia assim como se fosse uma cidade, né? Ou uma vila, assim, né? E tinha o presépio. As peças não eram tão grandes, sabe? Eram pequenas, mas era toda movimentada. Era um trabalho delicado. Era um trabalho delicado. Bem lindo, bem lindo. Isso chamava muita atenção? Nossa, chamava muita atenção, bem. Era muito lindo, né? Era uma coisa que a gente... Aqui interior, ainda mais lá atrás, né? A gente não tinha, assim, coisas... E desde logo com saber profundo, muito embora ainda fosse um rapazola, engendrava presépio de outro mundo, em movimento elétrico de mola, era espetáculo ideal e novo, ante o qual desfilava todo o povo, e tudo se movendo, vi até um burriquinho bonito, fugindo para o Egito, Jesus, Maria e José. Monumental presépio está sendo instalado na antiga Drogazil em nossa cidade, para a comemoração da data magna da cristandade. À frente dos trabalhos está o industrial Francisco Canhos, que conta com uma equipe de seus industriários. O belíssimo presépio está sendo montado pelo conhecido industrial Francisco Canhos, à Rua Major Prado. Será aberto ao público na noite de Natal. E a genialidade do inventor jauense só aumentava. Desde muito jovem, até por volta dos 65 anos de idade, construiu impressionantes carros alegóricos, que tornaram muitos carnavais e comemorações inesquecíveis. Então tinha um quadrado lá, tinha umas moças e tinha aquela música que falava, que era do carnaval, que era, oh meu Deus, era da praia, falava da praia. E lá vou eu de caniço samburá, maré tá cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Então era sabe, combinava com a música, né? Era muito bonito. E aquele tempo não se usava shortinho. E as meninas que estavam todas lá em cima dançando, cantando, estavam todas de shortinho, né, bem curtinho, mas
era os chapéu, né, na cabeça, com varinha, né? E foi muito bonito, era aquele carro só alegórico, o primeiro carro alegórico que eu vi. Todos os empregados se empenharam em ajudar. Um fazia uma coisa, um pintava, um punha uma porca, um parafuso. Todos colaboraram, assim, e queria ver o resultado final. Ele era confeccionado com placas de acrílico. Ele foi confeccionado com placas de acrílico. O Francisco Canhos, ele fez o molde, né? A forma para receber o acrílico nessa placa, nessa forma, e era uma placa reta. A partir do momento que colocava no forno com a forma embaixo, então a placa pegava o formato da forma. E essas placas foram colocadas todo ao redor do carro alegórico. E em cima desse trator ele fazia como se fosse uma carroceria bem iluminada, com artifícios de fumaça, de spray, que naquela época era novidade, né? Porque não tinha tecnologia, foi tudo na raça. Então tinha dispositivos que o motorista, que por sinal era meu marido, o Lélix, acionava. Então saía o spray, saía a fumaça e as luzes, muita luz. E tinha meninas, a rainha de carnaval, princesa do carnaval, ia tudo em cima do carro. Eles adoraram. Tanto é que fez um ano e no próximo repetiu, com outro carro. Em 79 eu desfilei num carro, acho que foi, se não me engano, o último ou penúltimo carro alegórico dele em Jaú. E umas amigas da época, né, desfilamos no carro. Ele gostava muito, né, ele era festeiro. Quando terminei de servir o governo, ainda muito moço, construí um carro alegórico para o Grêmio Paulista, que naquela época chamava Clube Dançante Operário. Então passei a fazer carros alegóricos todos os anos. Nessa época ainda fazia decorações dos clubes. Aliás, isso só pode ser lembrado por pessoas que tenham aproximadamente a minha idade. Uma vez no Grêmio Paulista, em Jaú, ele fez um boneco enorme. Imagina aqueles bonecos de Olinda, totalmente mecânico. Ele engatou uns plugzinhos aqui nos braços. Se você fazer assim com o braço, o boneco fazia assim. Imagine isso em 1966, 68, fazer um boneco desse. E aí ele chamou meu tio de cobaia, né? Cobaia não, para ajudar ele, para instalar isso no meu tio. Meu tio ia fazer o movimento do boneco, né? E ele pegou e ele tinha que ficar em cima da madeira para não tomar choque. E o meu tio estava agachado, né? Essa história de... E aquilo começou a formigar a perna. Ele foi mudar de perna e pôs o pé no chão. Aí tomou um puta choque. Aí ele fez assim, o boneco fez... Ah! Foi só risada, foi uma das fases de carnaval, de coisa. Os inventos de Francisco Canhos estiveram presentes de forma marcante também nas comemorações do 1º centenário de Jaú e até mesmo do 4º centenário da cidade de São Paulo. Para os festejos dos 100 anos de Jaú, Canhos e os funcionários de sua empresa de chuveiros e eletrodomésticos construíram vários carros alegóricos para o desfile das princesas e rainhas do centenário. E todos esses carros tinham bastante iluminação, o que não era comum para a época. A gente foi desfilar nos carros, na rua. Acho que subiu a Major e desceu a Edgar. Cada uma tinha um carro. Isso é igual esse da foto meu, né? Tava muito lindo, muito lindo. Era que nem um quadrado todo com uns coisas, uns panos, uns coisas coloridas, bexiga. As luzinhas, né, que eles punham umas luzinhas bem... Era de neon, que eles punham bem fininha, né? Com bexiga escrito o nome do clube, né? O povo todo estava
nas ruas. E ficou bonito. Ah, ficou. Coisa maravilhosa, maravilhosa. Coisa muito linda. E não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Do carro da rainha. O carro da rainha, então, era assim, ele era bem grande. Você viu os cavalos ali na foto. Era bem grande, os cavalos brancos. É como se fosse num filme antigo lá, daquele tempo lá atrás, que era aqueles cavalos bonitos, assim, bem, sabe? Mas porque era uma carruagem? Era uma carruagem. Tinha essas rodas bem grandes, né, que eu falo, eram bem grandes as rodas, todas de neon, e elas giravam, que parecia que a carruagem estava andando, né? E a rainha também muito linda, tinha um vestido maravilhoso, né? Ao construir os belíssimos carros alegóricos, o mago da eletricidade certamente não sabia, mas realizou um sonho de debutante da Dona Hilda, que até hoje não se esquece desse momento. Eu não tive festa, porque antigamente tinha festa de 15 anos. E eu, como tinha 15 anos, eu me senti uma debutante, né? Feliz. Nossa, eu sou maravilhosa. Sou maravilhosa. E fui princesa, um dos melhores momentos. Depois, a cidade foi convidada a desfilar no 4º centenário de São Paulo. Foi então que Chico Canhos adaptou o carro da rainha, ampliando a parte da frente para que todas as princesas pudessem desfilar juntas. Agora, quando acendeu o carro nosso, a carruagem, foi assim, que a gente ouviu todo mundo, assim, de admiração. Era uma novidade até para São Paulo. Para São Paulo. E tinha uma jauense, que eu não sei quem é, não conheço. Ela entrou na frente do carro, que a gente estava na frente. Ela entrou, viva Jaú, viva Jaú, eu sou jauense, viva Jaú, ai que linda. Ela fez uns estardalhaços, viu? Pois o carro que enviamos a São Paulo em Canhos teve primoroso artista. Foi a carruagem mais maravilhosa que já rodou na capital paulista. Nesse carro ele pôs toda a magia, o talento, o bom gosto. Meus senhores, foi um sonho de rara fantasia, num poema de luzes multicolores. Neuza, a rainha, em divinal toalete. Eis lá, Leni, Cecília, sublimadas, Hilda, Heloísa, Nazaré e Valdete, como num conto mágico de fadas, enquanto a enorme multidão arfante que enchia o vale do Anhangabaú vibrava ante a carruagem deslumbrante, entre vivas e palmas, ao Jaú. Ainda sobre o centenário da cidade, Canhos participou de várias comissões organizadoras de eventos e colocou a sua fábrica a serviço das comemorações que destacavam o civismo jauense. Aliás, o Parque do Centenário, onde hoje é o Fórum, foi construído especificamente para os 100 anos de Jaú. E para comemorar uma data tão importante, o parque recebeu uma atenção especial do mago da eletricidade, que iluminou todo o lugar e ainda construiu um grande globo com luzes, que chamava a atenção logo na entrada do parque. Seu Antônio participou da construção deste globo e se lembra de como era tudo muito bonito e grandioso. O globo era de madeira, né? Só que ele girava, tudo cheio de lâmpada. E aí ia trocando as lâmpadas, fazia tudo girando. Era muito interessante. De noite virava, tudo iluminado. E tamanha dedicação de Canhos aos festejos do centenário não passou despercebida. Em 18 de fevereiro de 1954, a Sociedade Jauense inaugurou os salões do Hotel Jaú, com requintada festa social e jantar, para homenagear e reverenciar o brilhantismo de Francisco Canhos. Emocionado, Francisco Canhos se pronunciou: "Se orgulho eu sinto, é o de ser jauense." Naquele memorável dia,
Não me orgulhava do que fizera, mas simplesmente me orgulhava de ser jauense. Pouco me importava se os meus interesses particulares reclamavam minha presença e minha atenção. Pouco me importava se perdera seguidamente horas e horas de descanso, viu? Tudo isso nada representava perto da imensa satisfação que eu sentia ao ver elevado bem alto o nome da minha querida terra. Era o nome de Jaú que me preocupava. Queria vê-lo bem distinguido e aplaudido. Naquelas horas, ser jauense era a maior felicidade que eu podia sentir. Na década de 50, Francisco Canhos já era muito bem de vida e tinha diversos imóveis na cidade. E foi aí que a população jauense conheceu mais um pouco da sua generosidade, que também está ligada à história da igreja Nossa Senhora de Fátima. Em agosto de 1953, no mês do centenário da Terra Roxa, o padre Augusto Sani anunciava que o município teria uma igreja dedicada à santa e criou uma comissão pró-construção da igreja de Nossa Senhora de Fátima. Eis que então um senhor devoto de Nossa Senhora de Fátima, com o coração ardente, com o desejo que construísse aqui nessa terra o santuário de Nossa Senhora, o senhor Francisco Canhos, doou um terreno aqui na Vila 15, um terreno de 54 metros por 50. Então toda a área seria destinada para a construção do santuário de Nossa Senhora de Fátima. Então, eis que surgiu o livro Ouro, as pessoas, os jauenses mobilizados, começaram a construir a primeira capelinha. E naquele mesmo ano de 1953, o padre Augusto Sani vai até Portugal buscar a imagem que nós temos aqui em nosso altar, a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então essa imagem é uma imagem que ficou exposta lá na Capela das Aparições, no lugar onde Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos. E essa mesma imagem, muito jauense não sabe disso. É uma imagem que veio lá de Portugal, do Santuário de Fátima, da Capela das Aparições, e se encontra exposta aqui em nossa igreja. A imagem de Nossa Senhora de Fátima iniciou a viagem de navio de Portugal para o Brasil no dia 17 de novembro, chegando em Jaú em 8 de dezembro daquele mesmo ano de 53. Foi recepcionada por mais de 20 mil pessoas na antiga estação ferroviária. A maior parte dos festejos deveu seu sucesso à dedicação do senhor Francisco Canhos, pois os trabalhadores de sua fábrica de aparelhos elétricos deram seu engenho e sua boa vontade na montagem do carro que conduziu a Virgem, bem como nas instalações elétricas. A devoção tamanha, grande, que o bairro aqui, aos arredores da igreja, até mudou de nome, de Vila 15 para Jardim Nossa Senhora de Fátima. E ela está situada na rua Santa Terezinha. E ali começou todo o trabalho, todo o carinho, todo o cuidado dos jauenses para a edificação desta igreja aqui na nossa terra. E com certeza Nossa Senhora de Fátima, ela escolheu esse local para fazer do seu altar, para poder trazer o seu filho Jesus. E naquela época tinha o prefeito Luiz Liarte. Ele, com um gesto também de acolhida à imagem, ele entregou a chave da cidade aos cuidados de Nossa Senhora de Fátima e consagrou Jaú no primeiro centenário sobre os cuidados da Virgem do Rosário de Fátima. Então essa chave de Jaú, uma chave muito bonita, aqui atrás ela traz o primeiro centenário, 1853 a 1953. Então a chave de Jaú está sobre os cuidados da Virgem Maria, a Mãe de Fátima, uma grande devoção até nos dias atuais, que naquela época mobilizou toda a cidade, e o prefeito então consagrou Jaú aos cuidados da Mãe de Deus e nossa. Poucos sabem ou se lembram, mas Francisco Canhos também era bastante envolvido com a vida política da cidade. Ele, inclusive, no auge de sua carreira como empresário, em 1947, foi eleito vereador com 203 votos, numa época em que vereador ainda não recebia subsídio. Ele concorreu pelo PTB,
coligação Partidos Unidos, apoiando o candidato a prefeito vencedor, Osório Ribeiro de Barros Neves. Mas em 1986, em entrevista ao jornal Comércio do Jaú, o próprio Francisco Canhos assumiu que não teve muito tempo para se dedicar à vereança. Fui vereador em Jaú, mas durante os 4 anos do meu mandato não tive muito tempo para me dedicar a isso, à política. Minha vida sempre foi aqui na indústria mesmo. Então, não fiz mais do que acompanhar os companheiros políticos. Francisco Canhos também concorreu a deputado estadual em 1954, mas não se elegeu. Ele obteve 1.016 votos. O candidato de Jaú eleito na época foi o Dr. Quinzinho, com 6.415 votos. A candidatura de Canhos a deputado estadual, por sinal, teria sido uma exigência do então deputado Eugênio Quadros, que foi eleito governador do nosso estado naquele ano. Jânio era amigo pessoal de Canhos e chegou a visitá-lo em Jaú algumas vezes. No ano seguinte, em 1955, Francisco Canhos concorreu às eleições em Jaú novamente, mas desta vez como candidato a vice-prefeito. Ele obteve 3.248 votos, mas quem venceu como vice foi Santana Galvão, com 5.050 votos. Naquela eleição, Zezinho Magalhães foi eleito prefeito de Jaú. E por falar em política, em 1962, o prefeito Zien Nassif alugou o imponente prédio na esquina da Marechal Bittencourt com a Amaral Gurgel, que pertencia a Canhos. O objetivo era instalar provisoriamente a prefeitura de Jaú, enquanto as instalações da Praça Barão do Rio Branco fossem demolidas e dessem lugar para a construção do novo Paço Municipal. Francisco Canhos, o mago da eletricidade, morreu em 27 de maio de 1988, aos 74 anos, vitimado por um câncer agressivo. O corpo foi enterrado no cemitério municipal Ana Rosa de Paula. E o então prefeito, Otávio Celso Pacheco de Almeida Prado, declarou luto oficial de 3 dias pelos relevantes serviços prestados, tornando o nome da cidade de Jaú conhecido além das fronteiras do estado. Ele foi um pai muito bom para mim, para os outros filhos dele. Eu, por exemplo, eu tenho só coisas boas para falar do meu pai. Ele era um pai meio enérgico, bravo, né, às vezes, mas pelo cuidado, né, não por ser bravo, assim, não, era o cuidado que ele tinha com as pessoas que ele amava, né. Foi um avô muito bom para os meus filhos. Meu filho mais novo não teve muito contato com ele, mas a minha filha mais velha sim, não tanto também, né? Mas ele adorava, muito família. Ele gostava muito de Jaú. O pessoal, pra você ter uma ideia, ele, por último agora, ele ficava na sorveteria do Pereira ali, então ele ficava lá com a moto dele, conversando, tomando café, e tinha muita gente que, como ele era personalidade, todo mundo gostava dele. Então passava lá, tomava um café com ele, ô seu Canho, vai lá, e ele adorava ficar ali. Então ele tomava o cafezinho dele, depois ele ia para casa. Ele era uma pessoa bem assim ágil, né, um raciocínio muito rápido. Quando foi o período meu de escola, que eu era mais devagar, assim, né, dei um pouco de trabalho com o negócio de estudar, ele sempre tentava me ajudar quando ele podia, chegava em casa, perguntava se eu tinha alguma dificuldade, principalmente em matemática. Ele era muito bom em matemática, fazia contas assim, raciocínio rápido, né, e eu já era mais devagar, né, e ele sempre tentou me ajudar nisso, porque ele dava as dicas, né. Ele foi um cara de coração maravilhoso, ele ajudou muita entidade. Em Jaú, por exemplo, ele doou terras para a igreja. No Hospital Mauro Carvalho ele fez um monte de doação. Ele tinha um cara de bom coração. Se você chegasse para ele e falasse, olha, tô com frio e tal, ele dava a blusa para você. Arrepia de falar. Ele era um cara dinâmico, ele era um cara vaidoso, extremamente vaidoso. Com 70 anos, ele andava de motocicleta, ele pintava o cabelo, porque tinha um cabelinho que ele pegava a pinça, tirava os branquinhos.
Ele tinha muita vaidade, mas era um cara maravilhoso. Comprava tecidos para mandar fazer terno, toda semana praticamente era um terno novo. E pintava o cabelo, era meio paquerador, gostava meio de um rabinho de saia. Mas ele era muito vaidoso, ele se cuidava. Eu acredito, hoje que eu sou mais velha, que meu pai não gostava de ver que ele estava envelhecendo. Eu acho que isso incomodava ele, eu acho, né? Não tenho certeza, ele nunca falou. Mas ele era assim, ele sempre bem arrumado, né? Sempre muito bem arrumado, sempre se vestiu bem. Andou de moto até quase 70 anos de idade. Ele andava de moto pela cidade. Ele gostava muito de carro grande, Landau, Dodge Dart. Então ele teve esses carros grandes, né? Por último que eu lembre, lá para trás ele deve ter tido aquele Cinca, aquelas coisas todas, né? E a moto era uma paixão dele, sim. Ele gostava bastante de moto. Tanto é que ele me ensinou bem cedo a andar de moto. Dentro da fábrica eu aprendi a andar de moto e dirigir com ele. Ele que me ensinou. E era comum naquela época, mulher? Não era. Ele me deu uma moto, mas logo que lançou uma CG, ele me deu uma que eu tinha acho que 16 ou 17 anos. E eu, a princípio, eu andava só dentro da fábrica, né? Não podia sair, porque senão era perigoso. E o carro também, ele me ensinou dentro da fábrica um Dodge, que ele tinha 73, se eu não me engano. E ele fazia eu ficar indo e voltando, dando várias voltas até aprender a dirigir. E foi assim que eu aprendi a dirigir, foi com ele. Já achava que isso era uma coisa importante. Saber, né? No tempo dele, né, ele achava que era importante uma mulher dirigir. Isso é bacana, né, porque ao contrário de muitos pais e muitas pessoas que achavam que mulher não podia dirigir, que não sei o quê, isso bem antigamente, né? Meu pai não, meu pai já era, eu acho que ele já queria que fosse independente, já desde sempre, né? O homem à frente do seu tempo. O ponto principal é a honestidade. Ele tinha uma vida social muito ativa. Ele participava de várias entidades filantrópicas, sociais na cidade, recreativas, né? E conseguia tempo até para isso, né? Mas a paixão dele mesmo era o sítio. A paixão dele, ele queria esquecer, esfriar a cabeça e iria para o sítio. Isso ele falava para nós. Eu sentia, quando ele conversava e falava sobre a fazenda, uma tristeza daquele tempo que se foi, né? Ele era muito nostálgico, é uma pessoa muito apaixonada pela história, né, de vida dele, dos pais, né? A passagem marcante no meu casamento, que ele quis fazer um terno branco para combinar com o meu vestido. E eu falei que não, né? Falei, pai, terno branco, né? Mas ele fez o terno branco e foi de terno branco. No fim, achei que ficou até bonito hoje no álbum que a gente tem, né? Mas meu pai era muito especial. Um pouco depois da morte de Chico Canhos, em 1997, a fábrica foi transferida para São José do Rio Preto. Em 2019, ela fechou as portas definitivamente. Aqui em Jaú, por meio de lei municipal no ano de 1990, o nome do mago da eletricidade virou denominação de via pública, bem ali no bairro de Santo Antônio, onde funcionava a empresa dele. A Avenida Francisco Canhos tem 700 metros. Fica entre a Rua Aristides Cordeiro e a Travessa Luiz Padre Nosso. E é um marco por ter sido o primeiro trecho do Córrego da Figueira canalizado. O antigo prédio e terreno da fábrica, que ficavam na esquina da Alameda América com a Avenida Francisco Canhos, foram alugados para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para se tornarem a sede da CPJ, a Central de Polícia Judiciária de Jaú. Bem próximo dali está a Paróquia de Santo Antônio, que tradicionalmente realiza os festejos do padroeiro na referida avenida, reunindo uma multidão de fiéis. E o legado de Francisco Canhos, esse não se acaba. Seu nome está gravado na história mundial, mas especialmente na memória de Jaú. Conhecem-no? Eu há muito o conheço pessoalmente.
Nada daquele pavoroso aspecto, daquele aspecto de pôr medo a gente. Até que não é feio o feiticeiro, quem sabe mesmo seja belo o tal. Uns olhos pretos, certo olhar morteiro e leve palidez sentimental. O tal não quis, porém, coisa de luxo. Ele, que hoje é o mago da cidade, quis apenas, senhores, ser um bruxo. O feiticeiro da eletricidade. Enfim, meu pai era o cara, né? E eu acho que essa homenagem a ele ia ficar muito feliz. Se orgulho eu sinto, é o de ser jauense.